Boa tarde. Obrigado a todos pela oportunidade de apresentar aqui a minha pesquisa, que eu venho desenvolvendo há alguns anos já junto ao César, junto ao laboratório. Eu acho que a minha pesquisa ela se explica ao longo da apresentação do trabalho, porque eu faço uma transição. Eu estou trabalhando agora com uma transição do ceticismo para outras filosofias produzidas nos Estados Unidos no século XIX. Mais uma vez, obrigado a todo mundo. Eu vou partir para a leitura por questões de economia de tempo. Muito obrigado. O objeto que trataremos neste trabalho possui caráter difuso, no sentido de ser de difícil apreensão. Mas ao realizar essa abordagem, faremos uso de uma dupla estratégia: pensar o ceticismo a partir de duas filosofias nativas no Novo Mundo, como o transcendentalismo e o pragmatismo. Antes de dar prosseguimento ao trabalho, julgamos proveitoso realizar uma breve ponderação sobre o ceticismo no tempo. Ao longo da história da filosofia, a presença do ceticismo pode ser caracterizada por sua descontinuidade, composta de afloramentos e de submersões. Uma visada geral sobre a linha do tempo expõe essa intermitência em exemplos. Como afloramento, no século II, a obra de Sexto Empírico, pensador e compilador do Corpus Cético. Como submersão, o desaparecimento da filosofia cética nas profundezas teológicas que inundaram a paisagem na Idade Média Europeia. Finalmente, nova emergência no século XVI, marcada pela redescoberta e tradução de Sexto Empírico, influência decisiva para a filosofia produzida pelos modernos dali em diante. O aferro aos problemas da dúvida e dos critérios cognitivos de apreensão da verdade constituíram um verdadeiro cabo das tormentas a ser dobrado pelos modernos, e a tradicional narrativa da história da filosofia atribui a René Descartes o mérito por executar o papel de Bartolomeu Dias. O aspecto que desejamos ressaltar com esta imagem de picos e vales do pensamento cético na história da filosofia é que, fortuitamente ou não, o ceticismo parece atuar como um reagente no debate filosófico do tempo em questão. Como nos ensinou Victor Brochard em sua obra Os Céticos Gregos, nos séculos IV e III a.C., com Arcesilau e Carneades da Nova Academia, não obstante outras questões, presencia-se um ceticismo em pé de guerra com o estoicismo. Ao darmos um salto adiante para a Idade Moderna, vemos dois pensadores a navegar as águas do pensamento, recém-descobertas mediante o ceticismo. No século XVI, observamos Michel de Montaigne muito bem e à deriva, num profundo e particular relativismo de extração cética, com fortes cores subjetivas. Mais uma geração no século seguinte, nos depararemos com René Descartes, dando a mão ao ceticismo e deliberadamente descendo a longa escada da dúvida para, ao fim, desembainhar o argumento do cogito como golpe final e salvação da certeza em filosofia. Essas considerações históricas sobre o ceticismo pretendem meramente ser gerais, introdutórias, sendo provenientes do contato com a literatura especializada sobre o tema. O que se quer apontar é que as emergências históricas do ceticismo, observadas até então, aparentam ser precedentes ou concomitantes a momentos de florescimento e diversidade de filosofias, que quase sempre entram em combate pela hegemonia do conhecimento. De outro modo, suas submersões ou desaparecimentos parecem estar em correlação com a vitória de certos modos de refletir, a exemplo da hegemonia religiosa sobre o pensamento durante os séculos medievais europeus. Isto posto, sentimos-nos autorizados a transitar para alguns séculos adiante e defrontarmos-nos com o objeto deste trabalho. A partir dessa observação geral na cronologia da filosofia, percebemos que o ceticismo influiu na produção de filosofias outras com alto ou baixo índice de filiação, a depender do caso. De toda forma, sua presença parece ser um indicador de um momento histórico marcado por pluralidade e abertura filosófica, no sentido de ruptura ou florescimento das formas de pensar. A análise de textos filosóficos americanos do século XIX nos fez notar elementos céticos entre alguns pensadores daquele país.
bem como consequências dessa presença para seus desenvolvimentos posteriores. O objetivo principal é expor a presença de componentes céticos no transcendentalismo e pragmatismo da virada para o século XX nos Estados Unidos e pensar sobre essas filosofias a partir de uma perspectiva cética. Com o advento do século XIX, os jovens Estados Unidos passavam por rápidas transformações internas, tanto materiais quanto intelectuais. Progressivamente surgiram na região da Nova Inglaterra grupos letrados egressos de ambientes acadêmicos como Harvard. Entre tais grupos, interessam-nos de modo particular os chamados transcendentalistas, pensadores reunidos a partir de 1836 no Transcendental Club, em torno de Ralph Waldo Emerson, um jovem ministro protestante egresso de Harvard e insatisfeito com o panorama intelectual da época. As discussões do clube, que no princípio circulavam no âmbito dos problemas teológicos, como a visão protestante acerca do humano como ente degenerado e condenado pela sua natureza pecaminosa, com o tempo migraram para o campo filosófico, onde os transcendentalistas enunciaram uma dupla rejeição, tanto do racionalismo quanto do empirismo anglo-saxão. Numa etapa intermediária da elaboração de seu pensamento, Emerson trava contato e se vê profundamente influenciado pelo ceticismo de David Hume, em seus diálogos sobre a religião natural, que o conduzem rumo à conclusão de não existir via possível de conhecimento de Deus pela via da experiência. Adicione a esse quadro a insatisfação com o materialismo promovida pela crescente integração e desenvolvimento da economia estadunidense na primeira metade do século XIX, que transformava homens e paisagens. Por outro lado, os transcendentalistas viam com admiração e bons olhos, em primeiro lugar, a filosofia transcendental alemã, o romantismo e autores britânicos afeitos a essa tradição alemã. Uma boa definição de transcendentalismo nos é informada por William Kane. Início de citação. O transcendentalismo depositou especial valor para a consciência, imaginação e autonomia pessoal. Ele clamou por uma abertura e pela fé em verdades que as pessoas poderiam intuir, bem como um intenso olhar rumo à externalidade para uma natureza em toda a parte iluminada, por uma superior e transcendente realidade. Assim, mantendo reservas quanto ao racionalismo e quanto ao empirismo, desconfiando da capacidade de nossos sentidos de aprenderem adequadamente a realidade e dotados de uma ânsia de renovação intelectual, nenhuma região filosófica parecia livre de obstáculos para a incursão dos transcendentalistas, com exceção de uma. Os aspectos indicados nessa citação acima, consciência, imaginação e autonomia pessoal, adquirem significado mais claro quando colocados à luz da subjetividade. Alguns dos textos mais clássicos de Emerson dialogam com seu leitor pela mobilização de argumentos direcionados à reflexão sobre a perspectiva individual. A investigação da subjetividade por este, que é um dos mais eminentes transcendentalistas, figura como uma ponte construída de modo a conciliar sua formação para o ministério religioso e a posterior migração para a atividade intelectual pública. Para alcançar essa saída, buscou obsessivamente engendrar uma filosofia original a partir de sua experiência histórica e que não estivesse necessariamente agrilhoada a tradições posteriores. Esse chamado à produção de uma filosofia originária é exposto pelo próprio Emerson num ensaio denominado The American Scholar, palestrado diante de uma turma de formandos de Harvard em 1837. Nesse texto, ele defende que os Estados Unidos haviam conquistado sua independência econômica, mas no âmbito do pensamento ainda viviam na condição de dependência, ou seja, como meras colônias. Era improrrogável que a geração atual realizasse uma investida para conquistar também a independência do pensamento. Ele adverte sobre a distinção entre pensador e homem a pensar, sendo o primeiro aquele que toma a atividade intelectual como mera profissão, da mesma forma que o agricultor, o mecânico e o marinheiro, e o segundo, um indivíduo que se põe a pensar ativamente a partir de sua experiência. Temos uma desobrigação da vinculação ao emaranhado histórico de tradições filosóficas por meio da ênfase na capacidade crítica do indivíduo. Esboçam-se os primeiros limites em torno da dimensão individual para logo após aprofundar-se ainda mais nessa perspectiva, na direção interna. No ensaio Oversoul, o mundo interior do indivíduo é representado como algo desconhecido e que, fundamentalmente, guarda a singularidade das pessoas, a porta para os objetivos do transcendentalismo.
O texto apresenta características metafísicas como a imagem de uma alma compartilhada e que vincularia todos os homens, e a existência de Deus no interior dos homens. Mas, por outro lado, evidencia a preocupação com o desconhecimento desse mundo interno, que ele caracteriza como inapreensível, conforme trecho a seguir. Início de citação. A filosofia de 6.000 anos não investigou as câmaras e depósitos da alma. Em seus experimentos, sempre tem restado, em última análise, um resíduo que não se consegue explicar. O homem é um córrego cuja fonte é oculta. Nosso ser descende em nós desde não sabemos onde. O mais exato calculador não prevê que algo assim incalculável não possa obstruir nosso próximo momento. Eu sou constrangido a cada momento a reconhecer uma origem excelsa para eventos cuja intencionalidade declaro minha. Fim de citação. Outro exemplo desse olhar sobre a consciência individual, que a enxerga como fluxo inapreensível, pode ser lida no ensaio Experiência, início de citação, onde encontramos a nós mesmos, numa série da qual não conhecemos os extremos, e os quais nós não acreditamos que existam. Fim de citação. Ele caracteriza a experiência da vida como uma sucessão de fatos que nos impedem de apreender com precisão nossa subjetividade no mundo. Assim como sucessão de fatos que alteram nossos ânimos, o temperamento individual seria um fio metálico que nos amarraria e conferiria estabilidade. Início de citação. A vida é uma caravana de ânimos, como um colar de contas, e conforme nós passamos através dele, eles provam serem lentes multicoloridas, que tingem o mundo com seu próprio matiz. E cada uma mostra apenas o que está no enfoque. Da montanha, vemos a montanha. Tu vês a montanha. Nós animamos o que podemos e vemos apenas o que animamos. A natureza e os livros pertencem aos olhos que os leem. Depende do ânimo de um homem se ele verá um pôr do sol ou um belo poema. Sempre haverá pôres do sol e sempre haverá gênios, mas apenas poucas horas tão serenas para que nós desfrutemos da natureza ou façamos crítica. O mais ou menos depende da estrutura ou do temperamento. Temperamento é o fio metálico no qual todas as contas estão amarradas. À vista disso, conclui-se pela prioridade que a filosofia de Emerson confere à investigação da subjetividade. O desenvolvimento de uma maestria na análise desse mundo interior seria a condição necessária para o florescimento virtuoso do indivíduo, que desta maneira se relacionaria de modo transcendente com a realidade. Trata-se de um fim em si mesmo no transcendentalismo. Mas essa pujante distinção conferida ao mundo interior pela filosofia emersoniana torna-se melhor entendida quando consideramos a formação desse autor. Dentre os autores admirados por ele, um nome de influência se destaca, é o de Michel de Montaigne. Precisamente aqui, nesse ponto improvável, o ceticismo torna a aparecer em nossa investigação. Se, evidentemente, Emerson não foi um filósofo do ceticismo, os ensaios de Montaigne parecem compor uma imagem do ceticismo que algum dia foi aprazível para Emerson e que, em algum estágio de sua vida, parece ter determinado sua atividade reflexiva. O contato com a obra do francês deu-se quando ainda era jovem e egresso da universidade. Ao ler um volume dos ensaios herdado de seu pai, identificou-se tanto ao ponto de crer que ele mesmo havia escrito aquilo numa época anterior. De fato, ele figura entre seus autores favoritos e em seu livro Representative Man, Emerson dedicou-lhe todo um capítulo denominado Montaigne ou Cético. O lugar do ceticismo na filosofia de Emerson é objeto de estudos, abordando tanto breves menções ao pirronismo, passando por Montaigne e Hume, e finalmente sendo encerrado pela teoria dos sentimentos morais, proveniente do iluminismo escocês, com a qual teve contato na juventude. Constitui por si só uma agenda de pesquisa. Entretanto, no presente estudo, nos concentraremos unicamente na imagem do cético representada em Representative Man. Ele principia o capítulo afirmando que existem duas formas de apreensão do mundo, a via das sensações e a via da moral, a cada qual correspondendo a um tipo de indivíduo. A via das sensações diria respeito aos chamados homens de labuta, talento e ação, também chamados materialistas, adeptos das coisas como critério para suas vidas.
A via moral diria respeito aos homens de letras, gênios e filósofos, também identificados como abstracionistas, tipos arrogantes que desprezam todos os outros que não têm o cultivo intelectual como eles. Teriam ainda como característica o fato de não observar os objetos de sua mirada conforme se apresentam, mas buscando um desígnio invisível na natureza. Entre os dois emergiria um terceiro, que Emerson aponta como sendo cético, aquele que opta pelo caminho do meio, em suas palavras, firma seus pés e que não joga além das cartas que tem na mão. O cético desconfia de uma vida excessivamente livresca, que acredita vitimar aqueles que a ela dedicam-se com excessiva intensidade. Para ele, a potência humana estaria justamente em saber suas limitações, embora não se proíba investigações para tatear quais seriam essas limitações. Início de citação. Eu não afirmo nem nego. Eu estou aqui para experimentar as circunstâncias. Eu estou aqui para considerar. Grego. Para considerar como isto é. Eu estou aqui para manter o verdadeiro equilíbrio. Assim, para Emerson, esse cético precisa estar imiscuído na experiência cotidiana, não apenas em meio a reflexões e ponderações. Ele precisa compartilhar tempo com os homens e mulheres comuns, ocupar-se de negócios cotidianos, tomar ciência da vida real e prática, não levar uma outra vida que seja confinada a fantasmas e quimeras. Segundo Emerson, a força do cético reside em características que afirmam uma imagem de independência e sobrevivência diante da precariedade da vida e da apreensão da experiência. Atitudes como autocontenção, ponderação, nem negar nem afirmar de modo disparatado. Não se trata de duvidar de tudo, como um grande provocador. Aceita-se o que é estável e bom. A imagem do cético emersoniano está profundamente nutrida de elementos práticos, experienciais. Início de citação. Falando sobre o cético. Ele é um ponderador, o prudente, manejando velas, contando os estoques, administrando seus mantimentos, acreditando que o homem tem tantos inimigos que não pode dar-se ao luxo de ser seu próprio inimigo, que nós não devemos dar a nós mesmos tantas vantagens nesse conflito desigual, com poderes tão vastos e impraticáveis de um lado, e este pequeno e frágil papagaio falante que é o homem, flutuando acima e abaixo a cada perigo de outro. Com tamanha exigência de esforço numa busca pela integridade na vida, o cético, na verdade, demonstra qualidades para angariar para si a simpatia de seus contemporâneos e, ao mesmo tempo, fazer justiça a Londres ou Paris, fecha aspas. Essa é a caracterização que o Yankee faz de Montaigne. O ceticismo montaineano preocupa-se em passar adiante e continuar a ponderar e pensar apesar das mudanças. Existe um forte caráter prático a ser destacado nessa adaptabilidade, pois ela se dá a partir da observação e convivência com os outros dois polos, os abstracionistas e os materialistas, entre os quais o cético busca posicionar-se entre os melhores jogadores, nas palavras de Emerson. A convivência com os que adotam a postura dogmática, ceticamente falando, não é evitada. Pelo contrário, ela aparece como um recurso do qual se deve usufruir. A franqueza e transparência de Montaigne, ao falar de todos os temas, atraía Emerson, tal como um trabalhador manual fala de seu ofício de modo seco e objetivo. Percebia-se ali uma probidade, que irá revelar a fraqueza e a humanidade de seu portador somente quando este discorria sobre si mesmo, num movimento oscilante. Os homens comuns surgem como os mais apetecíveis. Ao destacar essa planura na voz montaigniana, Emerson indica a relevância do aspecto prático da reflexão do filósofo francês. Starobinsky, em nossos dias, destacou semelhante detalhe ao distinguir as duas vertentes do ensaio montaigniano, subjetiva e objetiva, sendo esta última tipificada como sendo o campo da experiência, a vida, na qual Montaigne, que entre tantas atividades a experimentou, tratou de manejar. Assim, o elevado desempenho na execução de perícias necessárias para responder aos imperativos da vida foi uma característica que agradou a tantos observadores do ensaísta. Sublinhemos, portanto, a magnitude que essa postura, que identificamos como pragmática, detém na composição da filosofia montaigniana. Ainda no seu Montaigne, Emerson nos preleciona que a mente tende a crer em coisas e nós, humanos, seremos naturalmente crentes. Ele usa a palavra believers.
Sem embargo, para ele, toda mente que se presta à reflexão e ao amadurecimento, em alguma etapa, há de pôr em xeque essa tendência a crer e assumir algum nível de ceticismo, nem que seja de modo episódico. O ceticismo, tal como visto pela lente emersoniana, ao mesmo tempo que não foge da vida comum, distancia seu praticante da mesma, cria um solitário acompanhado de uma multidão, pois este indivíduo vive em desacordo com a sociedade. É alheio a seus vícios e a qualquer projeto ou plano de aliviá-los. Todo cético é um mau cidadão. Mas Emerson adverte que este mesmo cético não deve rebaixar-se a ser um propagandista da dúvida, quando observa que há coisas que funcionam e são boas. Bastará dizer apenas: há dúvidas. Na linha deste ceticismo, entendemos que não há proveito algum em perturbar a inércia das coisas, uma vez que o distúrbio provocado obstruiria o caminho para a tradicional ataraxia, ou verdadeiro equilíbrio de Emerson. O aspecto prático evidencia-se também quando o filósofo estadunidense afirma que a filosofia não conduz necessariamente a uma plenitude, nem a resposta para todas as coisas. Um caminho muito mais apreciável para a sabedoria seria manter uma relação equilibrada entre investigação da economia e moral, proveitosa para engendrar sujeitos autoconfiantes, independentes, uma proposta difusa presente ao largo da filosofia transcendentalista, que tenciona abordar a soberania subjetiva individual pela formação de um indivíduo mestre na análise de si mesmo. Um sujeito cético que atinge o equilíbrio mental alterna seus pontos de vista e ideias na vida e não precisa dos extremos abstrato ou materialista. Para Emerson, retomando, a humanidade seria constituída de pessoas naturalmente crentes ou causacionistas, convictos de que há um fio causal por trás de todas as ocorrências do mundo, com uma tendência a aderir tudo que afirma uma verdade ou necessidade. Quando alguém ou algo nega a existência desse fio causal e afirma a existência de um caos aleatório, esse alguém torna-se motivo de aversão. Adere-se à comunidade, às coisas e ao modo de vida, por mais modestos que sejam, e pretere-se o reformador, para usar um termo do autor. Ainda mais se este vier com pé de cabra ou machado. Nas palavras do autor. Continuando a versar sobre os problemas dos que creem e dos que não, mesmo em perspectiva religiosa transcendentalista, Emerson pontua que no relacionamento entre os que creem e os que não creem há uma classe de indivíduos que, a despeito da ausência de crença e olhos voltados para a materialidade, perseguem e acreditam nos crentes, certos de que eles têm a ciência de algo que não é acessível a todos, e pelo amor a uma crença que eles não têm, terminam por atear fogo aos crentes. Nas palavras do autor. Ainda segundo Emerson, os grandes crentes são infiéis e homens irresponsáveis, dos quais aquele que crê, espiritualista, se vê contraditoriamente obrigado a esquivar-se pelo uso de expedientes céticos. Retrocedendo na leitura do texto emersoniano, podemos apontar o cético, ou aquele que porventura tenha cruzado o ceticismo, como um indivíduo capaz de atuar como vigilante intelectual contra esse perigoso cenário engendrado pelas crenças. Qual seja a conclusão que retiramos disso, é preciso considerar o desenlace que Emerson conquista ao ceticismo como um estágio pelo qual todo aquele que se entrega à amizade do intelecto, o sentimento moral como instância máxima do juízo. Ao fim e ao cabo, sua conclusão é pela existência de uma causa universal que corre por detrás de toda a vida. Emerson é um dogmático irremediável. A imagem que o Yankee escolhe compor para retratar o cético, uma representação cuja efígie é Montaigne, é diversa daquela que costuma associar-se ao nobre francês. Um homem trancado em sua torre, imerso em melancolia, num exílio autoimposto, que o desvia das incertezas da vida, como a morte de seu amigo La Boétie. Alternando entre obras da antiguidade, temas cotidianos, para, ao fim, conseguir escrever sobre si mesmo. Dá lugar à imagem de um Montaigne do período anterior, um indivíduo envolto nos negócios públicos, por todos estimado pela sua franqueza e integridade, com os pés firmes e assentados no compromisso com o cotidiano, mas ao mesmo tempo habilidoso e adaptável para mover-se junto com as demandas das circunstâncias sem nunca perder a fidelidade a si mesmo. Diante do mar das incertezas da experiência cotidiana, incertezas essas que, inseridas no fluxo do tempo contínuo, não aguardam a produção de mapas filosóficos dogmáticos, o ceticismo montainiano é uma bússola cuja agulha aponta na direção da fidelidade a si mesmo.
Emerson produz uma leitura de Montaigne que inverte os polos das características normalmente associadas à filosofia cética. Suspender o juízo não tem que ver com esquivar-se da vida, mas saber mover-se em meio aos costumes e experiências que a compõem. Os dogmáticos são entendidos como sujeitos sofríveis por conta de seu apego às filosofias que os impedem de seguir adiante. Aquele que é cético, o que atravessou o estágio do ceticismo em sua jornada, sabe mover-se entre crenças, ponderando sobre sua adesão a elas ou não. O transcendentalista advoga que o cético sabe aderir a crenças perenes, em nosso ver, costumes, que são boas, funcionam, de modo que seu papel não é permanentemente destruir crenças, mas manter entre a comunidade a consciência da precariedade do conhecimento. Aqui, a interpretação do transcendentalista faz coro com um leitor vindouro de Montaigne, Frédéric Brahamy, que ressalta a tendência conservacionista de Montaigne quanto à relação entre a força dos costumes e a condução da vida pública. Para Brahamy, em Montaigne, a crítica dos costumes ocorre a partir de uma universalidade fantasmagórica da norma, segundo esse autor. Diz Emerson sobre o cético: ele guarda em sua mente que nossa vida nesse mundo não é de tão fácil interpretação quanto as igrejas e manuais escolares ensinam. Ele não deseja opor-se a essas benevolências, fazer o papel de advogado do diabo e proclamar toda dúvida e afronta que escureça o sol para ele. Ele afirma apenas: há dúvidas. É possível estabelecer uma ponte conceitual que vá desde Emerson e sua caracterização do ceticismo como filosofia, apta a lidar com o dinamismo e imprevisibilidade da experiência e da vida, até o pragmatismo, corrente filosófica surgida nos Estados Unidos no século XIX para o XX, cujos principais representantes foram Charles Sanders Peirce, John Dewey e William James. Em nosso trabalho, nos balizaremos pelos estudos de William James, enfocando especificamente as ideias do filósofo nos textos O que significa o pragmatismo e O significado da verdade. Mais uma vez, é possível identificar não o ceticismo específico, mas tanto a presença decisiva de elementos céticos na composição de uma filosofia, quanto o resultado final dessa filosofia nos ajuda a pensar questões sobre o ceticismo. Os elementos que queremos destacar em James ressoam traços semelhantes aos do ceticismo de Montaigne, pintados por Emerson. A adoção de uma postura filosófica dinâmica e flexível, atenta às circunstâncias humanas a que a reflexão se submete, mas ao mesmo tempo preocupada com a investigação da verdade, é comum às duas filosofias. De modo diverso do papel que o ceticismo retratado por Emerson tem em sua filosofia, a servir para prevenir que o filósofo incorra nas armadilhas da experiência em fluxo, que as armadilhas da experiência em fluxo preparam para o dogmático, enquanto o sentimento moral encaminha na direção do conhecimento da verdade, o pragmatismo de William James oferece um método novo para o tratamento da verdade. Em primeiro lugar, a própria noção de verdade é diversa daquela encontrada no ceticismo de modo geral. Se o cético não afirma que tem encontrado a verdade, mas que a continua procurando, enquanto demonstra a invalidez das filosofias dogmáticas com as quais topa pelo meio do caminho, o pragmático, por sua vez, não entende a verdade como algo fixo, final, ou mesmo como uma correspondência fiel entre a realidade e aquilo que pensamos. Para ele, a relação com a verdade se dá numa perspectiva funcional, permitindo-nos identificar caminhos que nos movam de um ponto a outro da experiência. Segundo James, qualquer ideia sobre a qual podemos montar, por assim falar, qualquer ideia que nos transporte prosperamente de qualquer parte da nossa experiência para qualquer outra parte, ligando as coisas satisfatoriamente, trabalhando seguramente, simplificando, economizando o trabalho, é verdadeira por tudo isso, verdadeira em toda a extensão, verdadeira instrumentalmente. Fim de citação. A jornada filosófica de busca pela verdade deixa de ser a perseguição de uma miragem no horizonte, sendo sempre jogada adiante pela sucessão dos dogmatismos ao longo da história, e torna-se a certeza de uma caminhada cotidiana, porque a verdade está sempre a transformar-se em paralelo com as alterações de nossa experiência. Chame-se atenção para a presença na citação acima de metáforas advindas do mundo da vida prática. É dessa forma que James entende que encontrar uma afirmativa verdadeira nada mais é do que a oportunidade de a utilizar como motor para, desse ponto firme, partir para modificar a realidade.
De modo contrário, a investigação metafísica trabalha com a ideia de verdade tal como se fosse um princípio universal finalizado, que receberia os mais diversos nomes ao longo da história, as quais James lista: energia, Deus, razão, etc. Quando, após longa faina, o metafísico conclui haver conquistado e possuído o referido princípio, ele põe-se a descansar, pois acredita ter consumado a tarefa derradeira. Todavia, para James, a conquista desses supostos princípios não é final, mas provisória, nunca podendo ser vista como fim de uma trilha investigativa, mas apenas a travessia de um portão que leva a outra trilha. James, assim, resume a metodologia pragmática para trabalhar com as verdades temporárias. Início de citação. Tem-se de extrair de cada palavra seu valor de compra prático, pô-lo a trabalhar dentro da corrente de nossa experiência. Desdobra-se, então, menos como uma solução do que como um programa para mais trabalho, e mais particularmente como uma indicação dos caminhos pelos quais as realidades existentes podem ser modificadas. As teorias, assim, tornam-se instrumentos e não respostas aos enigmas sobre os quais podemos descansar. Não ficamos de costas para elas, movemo-nos adiante, e na ocasião fazemos a natureza a retornar com a sua ajuda. O pragmatismo relaxa todas as nossas teorias, flexiona-as e põe-nas para trabalhar. Fim de citação. A sucessão das filosofias, a afirmação da improdutividade e da ilusão de se crer ter achado a verdade final, tudo isso encerra similitudes com o tratamento cético do debate filosófico, que nivela as filosofias dogmáticas pela identificação de sua equipolência. Chama a atenção também o caráter dinâmico da metodologia pragmatista, que não vê as investigações filosóficas como palavra final, mas como etapa provisória de uma atividade intelectual constante, que continua procurando, à semelhança do ceticismo, mas indo sempre de verdade em verdade, ao invés de imaginar que nunca encontrou. Se, por um lado, constatamos um dogmatismo incontornável na conclusão que a abordagem pragmática realiza sobre a natureza da verdade, por outro, percebemos que a ênfase no movimento como característica central do pragmatismo é um elemento de diálogo com o ceticismo, pois, ao fim e ao cabo, assim como o pragmatismo, o ceticismo parece enfrentar o imponderável da experiência num tempo, um momento. Nas hipotiposes pirrônicas de sexto empírico, a definição dos céticos é daqueles que persistem na busca, ou continuam buscando, e que as declarações do cético sobre algo devem ser vistas não como afirmações positivas, mas como registro de um cronista de cada coisa tal como nos aparece no momento. A descrição cética sobre algo, então, é sempre provisória, pois está circunscrita ao momento. Aquele que se põe a investigar a partir da habilidade cética de Sexto faz uma enunciação temporária sobre algo e o seu critério é o aparente, aquilo que é uma impressão sensível e inevitável, mas o aparente não está destacado do tempo, mas mergulhado no mesmo, sujeito à variação. Há aqui um elemento que nos direciona de volta ao pragmatismo e a sua compreensão da verdade como movimento de uma parte à outra da experiência. Mas qual critério é utilizado pelo pragmatismo para constatar a veracidade de uma teoria? De que maneira é feita a distinção entre uma teoria que mereça ser chamada de verdadeira e outra que não? William James nos apresenta dois critérios para realizar essa distinção. O primeiro tem que ver com o impacto prático que uma ideia possa causar sobre a experiência. Mais do que uma filiação com o empirismo, esse traço do pragmatismo dá combate à metafísica. Para James, a partir do momento que se estabelece uma contraposição de ideias conflitantes, sobre as quais não se concebe nenhum efeito prático sobre a vida cotidiana, trata-se de uma discussão vã. O pragmatismo afirma que em toda divergência entre ideias existe uma variação no impacto dessas ideias sobre a experiência, que serve como critério indicador para aferir sua relevância e validade. Se não há impacto detectável na experiência, então basta deixar a discussão de lado ou meramente não a levar a sério. De modo diverso do ceticismo, que de modo geral constata a diafonia, verifica a equipolência e ato contínuo suspende o juízo, o pragmatismo aguarda para observar-lhe os efeitos sobre a experiência. Segundo James, início de citação. Não pode haver nenhuma diferença em alguma parte que não faça uma diferença em outra parte.
Nenhuma diferença em matéria de verdade abstrata que não se expresse em uma diferença em fato concreto e em conduta consequente derivada desse fato e imposta sobre alguém, sobre alguma coisa, em alguma parte, em algum tempo. Toda a função da filosofia deve ser a de achar que a diferença definitiva fará para mim e você, em instantes definidos de nossa vida, se esta fórmula do mundo ou aquela outra for a verdadeira. O segundo critério apresentado pelo pragmatismo é de natureza moral e tem que ver com a experiência da vida comum. As ideias abstratas não são rejeitadas, contanto que causem algum efeito benéfico na vida comum. Elas são aceitas, aspas, na medida em que se possa percorrer os particulares com sua ajuda, o que realmente pode ser feito, aspas. A tendência a buscar ideias gerais e absolutas, o chamado absoluto, oferece uma espécie de alento moral ao ser humano, segundo James, pois delega-se a essa instância a responsabilidade por férias morais humanas, quando se deixa que o mundo vá à sua própria sorte, nas palavras do autor. Ou seja, quando se suspende a reflexão sobre a experiência para recorrer a algo instituído como absoluto, certo de que isso fará melhor por nós. Se a crença em ideias abstratas traz benefícios, é porque elas são verdadeiras, mas é a possibilidade de estabelecer conexões, quais sejam, com outras verdades, é que atuará como pedra de toque indicadora de sua qualidade. Portanto, o pragmatismo admite que o que se entende por verdade é uma relação estabelecida de proveito para o bem. Nesse sentido, ele ainda continua. Início de citação. Deixe-me dizer por ora somente isto, que a verdade é uma espécie de bem, e não como usualmente se supõe uma categoria de bem, e coordenada com este. Verdadeiro é o nome do que quer que prove ser bom, no sentido da crença, e bom também por razões fundamentais e definitivas. Certamente deve-se admitir que, se não houvesse bem para a vida em ideias verdadeiras, ou se o conhecimento delas fosse positivamente desvantajoso, e as ideias falsas, as únicas úteis, então a noção corrente de que a verdade é divina e preciosa e a sua procura um dever, jamais poderia ter crescido ou se tornado um dogma. Fim de citação. Subjaz a essa interpretação de James a existência de uma noção de que a busca pelo verdadeiro é algo inerente à comunidade humana, porque é a busca pelo proveito do bem, sendo a sua evidência a constante busca e modificação da verdade. Por meio de uma série de sucessões, as ideias verdadeiras viriam a teste na experiência prática e na vida comum da humanidade, e acabariam por imporem-se por serem autoevidentes em relação com o bem, pelo proveito que confere à vida humana. Da mesma forma que Emerson entendia haver sentimentos morais que pesariam todos os fenômenos que atravessam a existência humana, e no movimento progressivo e positivo dela extrairiam o melhor, em James, a experiência seria a paisagem em movimento sobre a qual as ideias verdadeiras seriam postas à prova. O dissenso faria sobreviver o bem por meio da emergência dos benefícios. Entendemos que esse processo não se dá de modo exclusivo, por uma prática discursiva ou dialógica, mas ocorre também na sucessão da experiência da vida, quando a passagem irremediável do tempo, das questões imediatas, das reações humanas, em suma, do imponderável, faz a prova de fogo das ideias. Essa conclusão fica exposta na passagem a seguir, início de citação. Se há qualquer vida que seja realmente melhor do que a que devemos levar, e se há qualquer ideia que, em sendo acreditada, ajuda-nos a levar a tal vida, então seria realmente melhor para nós acreditar nessa ideia, a não ser que, na verdade, a crença que se lhe depositasse colidisse incidentalmente com outros benefícios de maior vulto. Quando analisamos a questão acerca do tratamento que deve ser dispensado à vida comum, percebemos que o diálogo entre pragmatismo e ceticismo tem um primeiro momento de similitudes, que repousam principalmente na região da experiência, mas passa a tornar-se cada vez mais ralo e tênue até não sobrar transmissão alguma no momento em que se adentra a temática de qual critério elege o que compõe a vida comum. Se em ambas as filosofias para a condução da vida importa a consideração do aparente da experiência cotidiana, a consequência sobre essa consideração é divergente entre ceticismo e pragmatismo. Enquanto o ceticismo, de modo geral, em Sexto e Montaigne, observa que devemos seguir os costumes e a tradição como um dos condutores de nossas ações na vida comum, no pragmatismo, os efeitos práticos e a noção de bem e utilidade assumem o lugar de critério de ação.
Mas enquanto não percebemos nas hipotiposes por quais critérios deve-se distinguir entre costumes e tradições a que devemos aderir, uma reflexão necessária a que se adere por motivos de dignidade humana, no pragmatismo, a crença na existência de um critério de bem e proveito para a humanidade impele essa filosofia a continuamente explorar a experiência na busca desse objetivo. Todavia, foi a presença de elementos céticos, como a abertura aos aparecimentos, ocorrências da experiência, e a disposição serena e não dogmática de analisá-los, que permitiu ao pragmatismo tornar-se uma filosofia do movimento, imersa na vida comum e disposta, assim como Montaigne de Emerson, a tornar-se um observador intelectual, vigilante e apostos, em busca do equilíbrio na condução da vida. Ricardo? Perguntas? Sem pergunta. Primeiro eu falo que eu achei engraçado o modo como você se acelerou no final. Acho que eu queria fechar a ideia. Não, e a última para a penúltima para a última, o número de caracteres por milésimo é baixíssimo. Peço perdão pelo... Olha, eu testei em casa e deu um tempo legal. Tem um monte de questões, mas eu vou manter nas principais. Primeiro é que, para mim, realmente fica consistente a ideia de que a filosofia americana, a passagem do Emerson para o pragmatismo, dos transcendentais pragmatistas, de que ela tem um certo esburacamento e o ceticismo ele acaba preenchendo esses espaços vazios que fazem com que essas filosofias sejam filosofias de regra entendidas como uma consistência por fazer, né? Com filosofias um pouco selvagens. Eu acho que essa compreensão que de regra se dá a filosofia americana como uma filosofia selvagem, inconsistente, por fazer, eu acho que o ceticismo ele consegue preencher um pouco esses espaços. Eu acho que o seu argumento é consistente nisso. E, interessantemente, ao contrário da tradição filosófica, de uma maneira geral, o ceticismo ele não é cosmopolita. Isso é interessante, ele não é cosmopolita no sentido próprio da palavra, como os históricos são cosmopolitas, ou como filósofos afetados pelo estoicismo se tornaram cosmopolitas, como Kant, uma espécie de celebração da humanidade. Eu estou fazendo uma pergunta sobre Emerson. A culpa é nossa mesmo, é verdade. Pela minha concepção, acho que o Rodrigo pode falar melhor do que eu, o cético não é nem o cético antigo, nem qualquer tipo de cético. Ele não é nem cosmopolita, ao mesmo tempo ele não é comunitarista, ao mesmo tempo, no que diz respeito à celebração, não há uma celebração própria a Atenas, não há uma celebração a Roma, não há uma celebração a Jerusalém. Ao mesmo tempo, no contexto moderno, os céticos também não celebram Londres, não celebram Paris, não tem uma espécie de identificação entre a filosofia e a verdade em determinado lugar, que acaba sendo uma característica forte de uma série de pensadores, e até mesmo de uma certa identificação nacional do pensamento. Então, e essa me parece ser uma característica interessante do pensamento americano, norte-americano, que é a ideia de que é um pensamento que é feito com características da Terra, dos desafios ligados à Terra, ligados ao clima, ligados a um certo estado novo em que a humanidade se põe, mas ao mesmo tempo ele não é propriamente um pensamento que se mostra em termos nacionais. Isso é muito interessante. Não há propriamente a preocupação, como há propriamente no Brasil, por exemplo,
Ele disse produzir o pensamento norte-americano, um pensamento, como nós colocamos em termos de pensamento brasileiro, o pensamento político brasileiro. Eles estão produzindo pensamento e aquele pensamento está ali. E aquele pensamento enfrenta questões que são atinentes a uma terra em constituição, relativamente selvagem, mas o fato é de que são pessoas que estão pensando ali. Então, nesse sentido, também me parece uma convergência forte entre o ceticismo e essa postura. Porque a postura poderia ser diferente, poderia ser uma postura europeia no sentido mais tradicional, né? Como é nosso legado, por exemplo. A ideia de produzir uma filosofia nacional norte-americana, ou produzir uma epistemologia profundamente ligada ao cosmos, ou profundamente ligada às nossas características locais, né? Comunitaristas no sentido próprio. Isso não quer dizer que os americanos não tenham uma tradição comunitarista e que eles não tenham uma tradição cosmopolitista. Mas me parece que, pelo menos o pensamento do Emerson, o pensamento pragmatista, ele foge a essas dinâmicas, e nesse sentido ele parece bastante coerente com relação ao ceticismo. O que nessa transição me soa, digamos assim, como desafio, eu queria um pouco ouvir você falar sobre isso, é que Emerson, esse vínculo Emerson-Montaigne, ele fala sobre a interioridade, né, fala sobre o fato de que é preciso conhecer a si próprio, mas ao mesmo tempo, isso é verdadeiro para Montaigne, e pelo que você me falou, parece verdadeiro para o Emerson também. Quando você pergunta o que é interioridade, a interioridade não se mostra hipostasiada, ou seja, a interioridade não está fechada, a interioridade está aberta, ou seja, é um fluxo, não sei muito bem determiná-la, muitas origens se abatem sobre ela, ou seja, esse movimento introspectivo de olhar para si não é um movimento de se isolar em si. E quando eu olho para mim mesmo, o fato é que eu encontro o lado de fora. E nesse sentido, eu perceberia um certo descompasso, e essa é a minha pergunta para você, entre essa tradição, digamos assim, subjetivista, num certo sentido, mas ao mesmo tempo internalista também, num certo sentido, mas ao mesmo tempo não é nem um subjetivismo fechado, nem um internalismo fechado. Ou seja, eles não são, pelo menos no linguajar filosófico do século XIX, eles não são psicologistas. Né? O vocabulário do século XIX usa muito essa expressão, né, de que se eu penso que a individualidade, o indivíduo fechado em si próprio, e que existe uma certa relação fechada entre o sujeito e as coisas que o sujeito sente, ou seja, existe um abismo entre um sujeito e o outro, uma vez que estados mentais internos não se comunicam. Essa maneira de pensar, de regra, se caracteriza como um psicologismo. E eu acho que, por mais que o pragmatismo, pelo menos o pragmatismo do William James, por mais que ele seja influenciado pela filosofia do esclarecimento escocês, pelo Hume, de alguma maneira me parece que ele cai numa armadilha que é simplificar algumas questões, se valendo de uma certa estrutura de consciência que apela para um tipo de psicologismo. Ou seja, as relações entre o eu e o outro, entre o eu e a cidade, entre o eu e a comunidade, elas acabam sendo facilitadas, do ponto de vista filosófico, por uma espécie de dogmatismo, que seria o dogmatismo de entender de que há uma diferença substancial entre o dentro e o fora, de que há uma diferença substancial entre o indivíduo e a coletividade, de que há uma diferença substancial entre a consciência e o mundo, de tal forma que o discurso filosófico ele poderia ser facilitado por formas dualistas, né? Eu e o mundo, minha consciência e o mundo, a minha internalidade fora. E aí, voltando para o começo do argumento, modos esses de pensar, e de alguma forma foram evitados
tanto por Montaigne, tanto por Emerson, quanto pela filosofia do esclarecimento escocês, como pelos céticos, de uma maneira geral. Então eu fico pensando se isso apareceu para você, de maneira, e se isso causou algum incômodo em você, e se você pensa alguma maneira de compatibilizar essa característica, que parece uma característica central do pragmatismo do William James, que é um certo psicologismo, com essa tradição que ele, como você muito bem diz, recepciona. Bom, tentando responder em partes. Essa questão sobre o problema da filosofia circunscrita a espaço nacional, né, essa pretensão de fazer isso, a linha, vamos dizer, usar essa palavra, né, cristã de facilidade, a tradição, né, essa tradição de dissenso, a qual Thoreau, Emerson, William James, entre outros, se filiam, eu acho que ela não enxerga a produção de uma filosofia americana, estadunidense, como produção de uma filosofia nacional, mas como os Estados Unidos como uma oportunidade de produzir uma outra filosofia que esteja desvinculada do cenário anterior. Não seria necessariamente cenário anterior, eu me refiro ao Velho Mundo. Não seria necessariamente uma filosofia nacional. Agora, sobre a questão do descompasso, né, entre a existência de um vínculo e ao mesmo tempo um descompasso entre Emerson e Montaigne, o problema da interioridade, eu não tinha pensado nessa questão, porque na minha opinião ambos estão tentando fazer um... Na verdade eu vejo mais uma continuidade entre Emerson e Montaigne e um descompasso entre Emerson, Montaigne e William James. Sim. Eu acho que o Emerson e o Montaigne são mais convergentes. Sim. Eles apelam para a interioridade, mas a interioridade, a bem dizer, não é interior, ela é exterior. Porque eu procuro em mim que eu encontro valores que são dos outros, encontro sentimentos que são dos outros, né? E eu nem sequer consigo me apreender, né? Porque eu sou fugidio, né? Eu vivo a minha vida em muitos estágios diferentes, dependendo do que eu vivo, eu nem me reconheço mais. Então esse esfumaçamento subjetivo que há no Montaigne, eu vejo também no Emerson, principalmente pela sua apresentação. Mas eu não vejo esse mesmo tipo de disposição no William James. Eu vejo uma série de características céticas e empiristas no William James, mas essa característica, que é o eu, por assim dizer, mais ceticamente observado, eu vejo ele evitando. E ele, de certa maneira, se valendo de algumas facilidades filosóficas que os dualismos trazem, né? E que são facilidades filosóficas de uma profunda carga dogmática. Sim. Por exemplo, que me lança uma série de ceticismos dogmáticos, né? Como, por exemplo, a dúvida acerca das mentes exteriores. Né? Será que as outras mentes existem? Essa é uma clara dúvida dogmática. Por exemplo, a ideia de que o mundo exterior existe para além da minha consciência, isso é um claro ceticismo de natureza dogmática. Ao mesmo tempo que ele produz um certo nível de facilidade, porque o mundo não sou eu não sou o mundo, o outro não sou eu não sou o outro. Então, os modos enunciativos, eles acabam sendo facilitados. E facilitados por fechar o olho a um certo número de questões que fazem com que as experiências sejam mais complicadas do que elas de regra parecem. Né? A parte, vamos dizer, subjetivista da filosofia do William James eu não travei contato. Mas o que eu percebo na existência do Emerson, na relação entre o Emerson e o Montaigne, é que eles estão preocupados com essa dimensão anterior e o William James está preocupado em produzir uma filosofia que tenha instrumentos para intervir na realidade.
o Emerson e o Montaigne do Emerson não estão interessados necessariamente em intervir na realidade, produzir uma filosofia de leitura da realidade. Eles estão interessados em produzir um indivíduo emancipado e que consiga navegar nessa realidade de uma maneira diferente dos outros filósofos, os filósofos dogmáticos, que não seja preso. O William James não. Ele tem essa pretensão de filosofia pública, de filosofia mais interveniente, né? Interventora. Então, o ponto onde esses dois grupos, né? O primeiro grupo, Emerson e seu Montaigne, e William James se tocam, é nesse elemento cético de não interno, mas voltado para... Me escapa a palavra agora. Para intervenção na experiência. Me escapou a palavra agora. Isso. É porque eu insisti. Sim. Penso o seguinte, penso que e essa é uma característica que eu concordo também, que junta o Emerson e o Montaigne, que eles são pensadores preocupados com a interioridade tem um caráter bastante público, ou seja, eles estão preocupados com a vida que se vive, né? com os outros, com participar, ao mesmo tempo permitir que uma certa disposição interior permita que esse contato seja bom, que a intervenção seja boa e os resultados gerais sejam positivos. Faz com que haja um certo nível de filantropia nessa disposição de olhar para si próprio, né? A ideia de que se eu não olho para mim mesmo, eu acabo, sei lá, atropelando as outras pessoas. E aí as coisas não ficam boas. E aí eu percebo no William James realmente uma certa ansiedade interventora, em que ele também se preocupa com assuntos de natureza prática, mas ele está muito preocupado com o efeito que as ideias produzem no ambiente de natureza prática, né? E aí eu fico pensando que, será que essa ansiedade para produzir efeitos de natureza prática não condiciona, não faz com que o William James tenha que aceitar esse postergamento do eu? Ou seja, ele precisa meio que se convencer de que o eu é uma certa coisa, e ele precisa se convencer de que o mundo é uma certa coisa para, de certa maneira, crer que é possível um grau de previsibilidade na intervenção intelectual sobre o mundo. Percebe? Então, nesse sentido, são elementos dogmáticos mais pronunciados, né? Não que a diferença entre o Emerson Montaigne e o William James sejam diferenças acerca de preocupação com a esfera pública, porque todos se preocupam, mas eles se preocupam de maneira diferente. E o tipo de maneira pela qual o William James se preocupa talvez faça com que ele admita com um certo grau de naturalidade essa diferença entre o mundo interno e o mundo externo, entre o eu e o mundo, entre a consciência e as coisas, entre uma consciência e outra. E isso me parece pronunciado, por exemplo, você disse que o William James estava muito preocupado com ideias que não funcionavam, né? Por exemplo, se é uma ideia abstrata que não produz efeitos práticos não na experiência, ela não é problemática. Pode ser só uma brincadeira também. Ao mesmo tempo, se é uma ideia abstrata que produz efeitos positivos, ótimo, que bom. E aí eu fico pensando uma certa diferença cética de atitude com relação a isso, porque eu imagino que se há uma ideia abstrata, no sentido próprio da palavra, há uma crença dogmática naquela ideia abstrata. E se há uma crença dogmática naquela ideia abstrata, alguém que sofre em função do fato de que as coisas não são exatamente como ele pensa, né? Então, um descompasso entre aquilo que eu quero das coisas e o modo como as coisas se apresentam, a não ser que você suspenda o juízo e não tenha uma pretensão, né?
Então, por exemplo, percebe? Se alguém tem uma ideia abstrata e eu posso fazer alguma coisa por ela, num certo sentido cético, eu quase como uma obrigação. Porque a pessoa está sofrendo com aquela ideia abstrata. Logo, eu preciso, pelo menos, falar, olha, tenta contrapor uma coisa à outra, né? Tenta perceber que a sua ideia e a ideia do outro são mais ou menos semelhantes, talvez algumas se equivalham, e aí... Mas como um dever epistêmico. Num certo sentido, toda ideia abstrata produz um efeito, nem que o efeito seja pura e simplesmente em você, né? Porque por mais que a sua ideia não produza resultados públicos, você está no mundo e você produz resultados públicos. Né? Sei lá, o Brito chegou aqui e falou assim, na verdade eu vi o sistema. Mas ninguém gosta do meu sistema, está tudo errado, não sei o quê, mas ele vai dar certo, eu vou fazer. E aí ele vai tratar mal o moço do café, ele vai dar um chute no cachorro, ele vai meio querer se candidatar a deputado federal, ele mostrar que todo o sistema dele, na verdade, está certo. Razoável. Pior que... Por que você está contando isso? Desculpa. E aí eu diria para ele, não, Brito, para, né? Isso seria o seu dever moral epistêmico. Exatamente. Fazer isso. E se eu sei que ele está errado, eu devo informá-lo que ele está errado. Não é nem essa questão de eu sei se ele está errado. Não importa que ele está errado. Importa que ele está em empenho. Esse é o ponto. Se ele não tivesse, sei lá, de repente ele está muito bem resolvido com essa ideia abstrata boa dele, não conta para ninguém e o efeito não é. Ninguém vai saber, né? Isso é quase impossível, parece. Então o fato de que ele está, essa dinâmica filantrópica do ceticismo, o fato de que ele está em empenho com relação ao sistema dele, me faz não poder ignorá-lo. Eu preciso dizer para ele, olha, Brito, muitas pessoas têm um sistema e muitas pessoas tiveram sistemas horrendos e muito malfadados. Por que você está tão preocupado com o seu? Vamos ver o seu sistema, vamos ver as proposições que o constituem. Você quer dizer que o mundo é uno. Olha, mas há outros que dizem exatamente o oposto. Há outros que dizem que o mundo é duplo, há outros que dizem que o mundo é múltiplo. Por quê? O seu mundo é uno é mais verdadeiro do que o outro múltiplo. Aí, de repente, o Brito fica, talvez esteja certo, não sei. Eu espero que não. Estou curando. Percebe? Eu acho que essa é uma dimensão, de que não há propriamente como ignorar uma ideia abstrata porque ela não produz efeitos. Porque uma ideia abstrata, ela sempre produz efeitos, nem que sejam efeitos pessoais. E a segunda questão é a seguinte, de que há uma crença abstrata que produz efeitos bons, percebe? Esse também parece ser um pressuposto dogmático. Você está querendo dizer que os efeitos daquela ideia abstrata no mundo se dão, positivos se dão porque ela é abstrata. E pode ser que não seja. Por exemplo, a ideia que mais me ocorre agora é a ideia de direitos humanos, que é uma ideia muito boa, ela é uma ideia abstrata, e todos nós defendemos essa ideia abstrata no âmbito coletivo, né? Se tem um candidato que começa a falar coisas contra os direitos humanos, nós falamos, eu não olho você, o contrário a você, porque, do ponto de vista prático, eu defendo os direitos humanos. Mas eu não defendo os direitos humanos porque os direitos humanos são abstratos. O conteúdo. Eu defendo os direitos humanos em função de questões de natureza histórica que eles produziram. Ou seja, talvez eu esteja defendendo as dinâmicas históricas, as aparências, as coisas práticas que eles produziram e não as ideias abstratas. Pode ser que, assim, pensando de maneira especulativa, primeiro, que os efeitos não decorram necessariamente do abstrato e que talvez pode ser que os efeitos sejam ainda mais positivos se separados da dimensão abstrata. Percebe? Então, digamos que a gente consiga lidar com, por exemplo, igualdade entre homens e mulheres com um grau de concretude em que nós nem sequer indagamos a origem abstrata dessa ideia. Percebe? A dissociação da abstração com um elemento prático acaba sendo positivo para a prática. Então, essas são as minhas duas questões. Se, na verdade,
de certa maneira, se esses elementos que são, digamos assim, tidos como positivos, numa espécie de admissibilidade dogmática dentro do pragmatismo, sim, em última instância, eles não seriam elementos negativos, acerca dos quais o pragmatismo, de certa maneira, se desvinculou de uma certa tradição montaigniana e emersoniana e, de certa maneira, se disponibilizou com uma certa ansiedade a ter certeza sobre algum tipo de assunto. Sério, um pouco por aí que a minha dúvida vai. Vou tentar responder agora por uma outra via. Eu acho que a preocupação em Emerson e no Montaigne do Emerson, vamos dizer dessa forma, é como eu vivo melhor com os outros. E a preocupação do William James é como nós podemos viver melhor. Então, diferente do que foi afirmado antes, o Montaigne do Emerson, ele não se preocupa, porque é um Montaigne individualista, né? O transcendentalismo, ele é uma filosofia voltada objetivamente para o indivíduo. A melhoria do coletivo, do viver melhor junto, se dá porque cada um melhorou sozinho em particular. Então não existe uma pretensão desse Montaigne emersoniano de mostrar para o outro, olha só, você padece de dogmatismo. Será que se você abordar as coisas de outra maneira, você não pode alcançar uma condição melhor? Esse Montaigne do Emerson, ele é como eu vivo melhor com os outros, então eu tenho que aprender a viver, tanto que ele fala, se posicionar bem entre vários tipos de dogmático. Agora, no caso do William James, eu acho que ele admite, isso é claro, ele admite a existência primeiro de um bem, uma ideia de bem, dogmatismo acerca da ideia de bem, e ele admite também que as pessoas possam ser dogmáticas, que elas possam viver com a sua abstração, desde que aquela abstração, aí entra no problema dele da verdade e do bem, né? Desde que aquilo seja proveitoso. Ele não define muito bem o que é. Então ele afirma, se o indivíduo ele tem crenças absolutas, dogmáticas, mas que ele vive bem com aquilo, eu acho que ele tem o direito de viver com aquela crença. Então, eu acho que a diferença se dá muito bem nesse campo, de que você observa os efeitos, a diferença entre os dois, né? Você observa os efeitos das crenças, não no indivíduo, no pragmatismo, mas o efeito público daquilo dali, se aquilo é percebível publicamente. Não existe essa pressuposição de que o indivíduo possa estar mal com as suas crenças. Pelo contrário, ele admite que crenças abstratas, como por exemplo, crenças religiosas, elas podem ter uma função e devem ser respeitadas, vamos dizer. Então, desde o princípio, ele não dá uma abertura realmente para esse ambiente interno. O que vai no sentido oposto do transcendentalismo, né, e da apropriação que eles fazem do ceticismo. A conexão, né, entre os dois grupos, ela se dá num momento, como se fosse o momento em que dois círculos se tangenciam, que é quando o pragmatismo retira do transcendentalismo, né, essa característica cética do transcendentalismo, você não considerar a verdade como algo apreensível, como algo apreensível não, como algo que você consiga capturar. Se o ceticismo continua procurando porque acredita que a verdade está em algum lugar, o pragmatismo, o momento que ele se toca com o ceticismo é quando ele fala que, olha, a verdade eu posso capturar ela aqui, depois eu capturo ela ali, e ela está sempre em eterno movimento, e eu não tenho que enxergar isso como uma perseguição angustiada, eu tenho que enxergar isso como uma caminhada, é constante, isso nunca vai acabar. Mas tentando responder a sua pergunta, eu acho que a diferença entre a abertura para o mundo interno no Emerson, né, e essa ideia do William James de quase que ignorar, vamos botar assim, se focar mais no mundo externo, advém desse fato dele aceitar que existem pessoas que podem lidar com aquelas abstrações e viver bem com aquilo. Nesse momento ele está totalmente afastado do ceticismo, porque ele acredita que existem verdades
Não sei se são, ele diz, segundo a metodologia dele, não se sabe se essas verdades são, entre aspas, verdadeiras, né? Mas a partir do momento que elas são proveitosas para uma vida comum, que elas não produzem, como ele diz, aqui, a não ser que, na verdade, a crença que se lhe depositasse colidisse incidentalmente com outros benefícios de maior vulto, a não ser então que essa verdade implique em incomodar outras verdades que também são proveitosas para a vida pública, ela não precisa ser incomodada. Eu acho que vai mais ou menos por essa linha. Desde o princípio ele estatui isso. Se eu não me engano, o texto anterior dele é aquele a vontade de crer. Não, mas eu acho que a ideia de que se uma ideia abstrata produz efeitos bônus, qual o problema da ideia abstrata? Eu acho que nesse sentido, para ele nenhum. Acho que qualquer cético admitiria isso. Para ele nenhum. Não, mas eu acho que um cético também. Nenhum cético admitiria. Você tem uma ideia abstrata e ela é muito boa. Meu Deus, que coisa horrível. Não posso ver esse bem. Mas eu acho que no caso do Emerson, ele acredita que existem ideias abstratas ruins. E o estágio cético do Emerson é exatamente saber conviver com pessoas que vivem... Não, sim. Mas o estágio cético do Emerson existe, né? Essa etapa cética do Emerson existe em função de saber conviver com pessoas que têm ideias abstratas ruins. Isso também é evidente, porque quem vive no mundo precisa aprender a conviver com pessoas que têm ideias abstratas ruins, que produzem efeitos ruins. Ruins que produzem efeitos ruins. Isso também é evidente. O que me parece ter uma certa pressuposição dogmática é a ideia de que há ideias abstratas que produzem efeitos bons. Percebe? Tomar em abstrato isso. Como se os efeitos pudessem existir sem abstração. Pode ser que seja. Essa é a questão. Talvez do ponto de vista pragmático faça ainda mais sentido julgar que, independentemente da abstração da ideia, há coisas que produzem efeitos bons. E pode ser que os efeitos bons que elas produzam não sejam derivados das ideias abstratas às quais elas pensam que são origem. Por exemplo, você bem americano, né? O sujeito é um bom cristão. E aí, porque ele é um bom cristão, ele cuida bem das criancinhas, ele é um bom vizinho. Mas será que ele é um bom vizinho? E será que ele é porque ele é um bom cristão? Percebe? Porque na casa ao lado tem um sujeito que não é cristão e também cuida bem das criancinhas e também... Percebe? Pode ser que o efeito de ser uma boa pessoa para os outros não derive necessariamente de ideias abstratas. Que haja talvez um descompasso entre aquilo que você internamente defende para si e a maneira como você se comporta. Sim. Tanto que há quem tem ideias abstratas tidas como boas e faz coisas ruins. Sim. Né? Ou aquela pessoa que tem ideias abstratas tidas como muito ruins e, na hora H, faz uma coisa muito boa. Né? É um pouco por esse lado que a minha questão vai. Pessoal, desculpa a minha deselegância, mas eu acho que considerando o estado aporético de coisas, a gente devia suspender o juízo provisoriamente sobre isso e seguir para a próxima. As questões são muito boas, mas eu acho que esse é um caso de debate que se prolongaria muito ainda. Perfeito. O que seria ótimo, de fato, mas infelizmente... Perfeito, claro. Tá bom. A gente está no século XXI, né?